Olá, meus irmãos, muito boa noite. Estamos aqui hoje para estudar mais um tema de autoconhecimento. Meu nome é Marcos, sou do Núcleo de Estudos e Práticas Xamânicas Luzeiro da Mata. E a nossa missão é aprender para ensinar. Sempre aprendendo, sempre ensinando. Ora caminhando, ora mostrando o caminho a todos os irmãos que, como nós, vêm buscando um caminho de cura. A gente tem gravado alguns vídeos no YouTube, ou melhor dizendo, a gente tem feito três lives pelo Instagram, mas elas estão aqui no canal do YouTube. A primeira, a segunda e a terceira aula do curso. Hoje vai ser a quarta. A quarta, em vez de ser uma live, nós estamos gravando um vídeo. Então, daqui para frente, muitos alunos nos pediram para gravar as aulas em função do Covid, as aulas estão suspensas, as aulas presenciais, né? Então a gente vai tentando minimizar a falta das aulas através de vídeos. Então hoje seria a aula 4. Então vai ser assim, quando der a gente faz live, quando não der a gente grava o vídeo. Mas toda semana nós vamos colocar no YouTube, então no nosso canal, uma das aulas do curso. E nós vamos seguir um temário, né? E essa aula número 4 trata de duas energias divinas, a alegria e a felicidade. Na primeira aula que nós passamos numa live foi a respeito do próprio autoconhecimento, que é a aula que a gente chama de introdutória. Essa aula explica o que é autoconhecimento, a necessidade dele na nossa vida, a importância, os benefícios que traz, as consequências positivas que traz na vida de qualquer pessoa. Na segunda e na terceira, nós demos um panorama de como nós somos constituídos. Na segunda, nós falamos de mente, pensamentos e emoções. E na terceira, nós falamos da consciência e dos níveis de consciência. Tudo isso para dar um panorama de como nós funcionamos, como nós agimos, como nós operamos em relação ao mundo exterior e em relação a nós mesmos. Importante ter essa visão, esse panorama, porque a partir daí, quando nós temos um problema, nós temos um conflito, uma questão para ser resolvida, você olhando para dentro de você, você consegue perceber. Não, aqui eu tenho que trabalhar minha mente, aqui eu tenho que trabalhar minha mais consciência, aqui eu tenho que controlar esse pensamento, não é a emoção que está gerando, não é um pensamento que está gerando isso. Enfim, a gente começa a se conhecer. Mas essa constituição física e espiritual que a gente passa nas aulas 2 e 3 tem esse objetivo de mostrar como nós funcionamos, quais são as nossas, entre aspas, peças, para que quando a gente tenha algum trabalho a ser feito a nível de autoconhecimento, a gente consiga identificar de onde está vindo uma questão a ser trabalhada. É necessário, é fundamental a gente ter essa visão das aulas 2 e 3, exatamente para poder realizar o trabalho e continuar, então, esse caminho. E nós falamos na derradeira aula, na aula 3, que a gente, ao longo do curso, passaria várias ferramentas. Então, no curso, a gente vai passando várias aulas que fala de presença, que fala fala de lei da atração, fala de exercício de retrospecção, fala de meditação, enfim, ferramentas que vão nos auxiliando a levar a bom termo, todo esse processo de se conhecer e se melhorar. E nessa linha das ferramentas, a gente apresenta também, dentro das 26 aulas iniciais do curso, da fase 1, a gente apresenta também aproximadamente 10, 12 aulas que falam de energias divinas, que também são ferramentas indispensáveis para a gente poder levar a cabo o autoconhecimento, né? Consertar as nossas mazelas, reformar a nossa casa interior, né? A gente sempre repete isso, importante, o autoconhecimento é como você fazer uma reforma numa casa, você entra dentro da casa, vê os cômodos que estão com problema, tudo que precisa ser arrumado, aí você vai atrás das ferramentas e atrás e põe mão à obra, né? E aí você arruma com as ferramentas que você tem aquilo que precisa ser arrumado.
É a mesma coisa no autoconhecimento. A gente então consegue identificar onde está o problema, mas só isso é suficiente. Você precisa de uma ferramenta para colocar aquela questão em ordem. E energias divinas são uma delas. Por isso que a gente dá várias no curso, em torno de 20 ferramentas, 20 energias divinas a gente estuda ao longo de 26 aulas, fora os outros aspectos do curso. E hoje, alegria e felicidade é a primeira aula que fala da questão das energias divinas. Então a gente vai começar a conversar sobre a alegria, mas sempre explicando o seguinte: a gente está fazendo como se fosse na aula do curso de autoconhecimento. Quem faz o curso sabe, a gente coloca através de um projetor os slides na parede e lê os slides e vai comentando a respeito do tema. Da mesma forma, então, eu vou tentar reproduzir como se fosse numa aula presencial. Então, eu vou ler os slides que estão aqui na minha frente e nós vamos comentando. Dessa forma, a aula fica mais dinâmica. E, caso vocês tenham qualquer dúvida, como ela vai ficar publicada no YouTube e também no nosso Face, no nosso canal, aí é só vocês, se houver alguma dúvida, na parte de comentários, vocês façam as perguntas pertinentes. No próximo vídeo eu vou respondendo, tá bom? Assim fica uma coisa mais completa. Ok, então falar da alegria. Eu gosto de falar da alegria porque é a primeira energia que a gente fala entre as divinas do curso, porque é uma das energias mais gostosas de trabalhar. Quem não gosta de trabalhar alegria, né? E por que ela é tão gostosa? Porque, como diz o slide aqui, é uma energia divina, positivamente contagiante, e quanto mais compartilhada, mais poderosa se torna. Então é uma energia divina. Nós vamos fazer uma diferenciação com uma outra energia, que é a euforia, um pouquinho mais para frente, que não é alegria. Então, compreendam, quem nunca viu o curso, compreendam que nós vamos falar da energia da alegria, a energia divina dela, né? A parte divina da alegria, que não se confunde com euforia. Então, quando a gente diz que ela é uma energia positivamente contagiante, é que ela é uma energia altamente vibrante. Você pode perceber, se tem uns 3, 4 pessoas lá, um grupinho, eles estão rindo para chuchu, você chega perto e não entende nada porque eles estão rindo tanto. Mesmo sem entender por que estão rindo tanto, você começa a rir também. Por que isso acontece? Porque essa energia da alegria, ela forma um campo tão vibrante, tão contagiante, que o campo energético dela atua em você e você é afetado por esse campo energético positivo. E você começa a rir também, você começa a vibrar na mesma energia. Então ela nivela por cima, ela nivela a nível, numa frequência elevada, porque é uma frequência divina, e você também se sente alegre, mesmo sem saber a razão. Então essa energia, ela é muito contagiante. E quando, no sentido positivo, evidente, e quando esse campo energético atua no local, tudo que está ao seu redor se ilumina. É uma energia divina, portanto, uma energia luminosa. E vai acabar influenciando positivamente a todos os que estão ali naquele momento. Então você pode perceber, às vezes tem uma pessoa meio triste, começam a falar algo alegre, volta, ela esquece a tristeza dela naquele momento e fica alegre também. Então é uma energia muito boa de se trabalhar, tanto a nível interior como para as pessoas que estão ao nosso redor. E ela se torna prazerosa porque a alegria é alegre, não tem o que falar dela, é só sentir essa energia que a gente percebe como é gostoso viver na alegria. Então, em qualquer lugar, qualquer momento, qualquer situação de vida que você está passando, onde você esteja, com o devido bom senso, claro, a gente pode levar alegria. Então, se a gente está na presença de pessoas que estão tristes, pessoas que estão angustiadas, vibrar na alegria com o devido bom senso, nesse momento, é muito importante, porque você altera o nível de vibração, o padrão vibratório da pessoa naquele momento.
Naquele instante, se ela está numa frequência baixa de tristeza, de angústia, de pessimismo, de desânimo, você consegue puxar ela para uma frequência mais elevada. Isso é fundamental, né? Na espiritualidade a gente aprende o quanto é importante manter o teu campo energético saturado de boas energias e vibrando numa frequência alta. Porque isso nós vemos no curso a respeito da física quântica, como isso traz bons resultados para a nossa vida. Então, inclusive por amor às pessoas, né? Você poder tirar uma pessoa de uma tristeza, de uma angústia, é muito bom. Então a alegria tem todas essas, tem essa capacidade de fazer acontecer esse milagre, né? Você alterar de repente a energia que uma pessoa está vibrando, uma energia ruim para uma energia boa. E dessa forma a gente tem problema, a gente também tem angústia, a gente também sofre, a gente também tem as nossas mazelas, nossos perrengues. Mas não quer dizer que, como estudantes do autoconhecimento, nós não tenhamos o dever de trazer alegria onde for necessário. Isso aí a gente sempre brinca, né? A gente tem que ter uma bolsa tiracolo e encher essa bolsa de ferramentas para a gente levar na nossa vida, sempre auxiliando pessoas. Em determinado momento, auxiliar pessoas e a nós mesmos, claro. Em determinado momento, diante de uma situação, você vê, pô, que energia que eu preciso vibrar aqui, puxa essa energia e começa a trabalhar ela naquele momento. Então, nesse sentido, a gente, como espiritualista, como estudantes de autoconhecimento, a gente deve sempre se preocupar, sempre ter isso na cabeça, levar para as pessoas uma mensagem de fé, de alegria, de esperança em dias melhores, né? Trazer esse alto astral. Com certeza vocês conhecem pessoas alegres, que vibram a alegria de uma forma quase que constante. E todo mundo gosta da companhia dessas pessoas. Quem gosta de ficar do lado de uma pessoa reclamona, uma pessoa rabugenta, uma pessoa desanimada, pessimista? Ninguém gosta, a gente se afasta disso. A gente gosta de ficar ao lado de pessoas alegres, por causa do astral, por causa da delícia que é sentir essa vibração dessa energia boa. Por isso que a gente deve se aprimorar e ser atletas da alegria. A gente deve buscar... eu sempre falo isso, não sabe contar piada, aprende, faz alguma coisa para você ser criativo e ser mais alegre e transmitir essa alegria. Você está beneficiando a si e aos outros, mas nunca se divorciar dessa energia, deixar ela sempre presente na sua vida. Então, a proposta é tratar essa energia da alegria com muita seriedade, né? Com muita responsabilidade. Isso tem um motivo. O contrário de alegria é tristeza, vamos dizer assim, né? De uma forma bem grotesca, é assim. A pessoa que não está alegre está triste. E a pessoa triste, ela está desequilibrada espiritualmente. Então, a tristeza é um desequilíbrio espiritual. Por quê? Claro, você passa por uma perda, você passa por uma doença, alguma coisa, é natural que a gente fique por um tempo triste. Mas é normal a gente ficar sempre triste? Não é normal. Aí causa um desequilíbrio, tanto que o ápice de uma tristeza é a depressão. Então a gente tem que sempre lembrar que, apesar de passar por momentos de perda, momentos de dor, esse momento tem que ser rápido, tem que ser efêmero, ele tem que passar logo. Você tem que voltar a se recuperar e voltar a ser alegre. Porque a tristeza é um desequilíbrio. Pelo simples fato de que, por ser divina, ela faz parte de você. Quando a gente fala que a gente tem que vibrar uma energia, na verdade a gente está dizendo que nós temos que acessar uma energia que nós já somos. Nós somos luz divina. Então todas as energias divinas que a gente estuda no curso já estão dentro de nós. Nós somos alegria. Essa é a nossa verdadeira natureza. Nossa natureza não é tristeza, não é desânimo, não é pessimismo. A nossa natureza é alegria, é otimismo. Porque a nossa natureza é divina, nós somos espíritos, seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então nós somos espíritos, portanto, divinos, portanto, luminosos, nós temos essa luz dentro. Então você é alegria, eu sou alegria, todos somos alegria. Quando então a gente está numa tristeza, a gente está desequilibrado.
Então, passou por uma perda, opa, recupera o mais rápido possível esse estado de espírito divino que nós somos. É voltar a acessar aquela nossa verdade, aquilo que nós fomos constituídos assim, nós somos isso. Então a alegria é para ser encarada com bastante seriedade. É uma energia que a gente não pode jamais esquecer dela. Então sejamos criativos, e dentro dessa criatividade, e nós somos deuses também, nós temos essa energia divina da criatividade dentro da gente, nós somos co-criadores do universo. E como criadores e, portanto, criativos, nós podemos bolar várias formas de trazer alegria para nós e para os outros. Importante isso, nunca se esquecer. Eu mesmo eu sempre falo para os alunos isso, eu tenho no meu computador uma pasta chamada humor. Quando eu estou aborrecido, que eu vejo que o astral está baixando, opa, peraí, deixa eu tirar esse problema da frente. Estou aborrecido, tiro isso da minha frente, coloco ele em outro lugar, não dentro de mim, e vou lá na pasta de humor e vou dar um pouco de risada. Importante isso. Depois de 5 minutos que eu estou ali vendo as piadas, por mais bobagem que seja, é gostoso rir, depois de 5 minutos eu estou bem de novo. Altera o nosso estado vibratório, isso é fundamental. Tá? E aquela outra energia que eu falei há pouco, que a gente chama de euforia. Então é importante fazer essa distinção. Uma pessoa que está, por exemplo, embriagada numa festa, eu vou beber para ficar alegre. Será que ele vai beber para ficar alegre? Cuidado, gente, é uma confusão danada com essa energia já não divina, a energia densa da euforia. Então, na prática são parecidas, mas na natureza são diametralmente opostas. A nível de vibração, principalmente. Uma é frequência elevada, divina, a outra é frequência densa, frequência baixa. Então, certas manifestações de euforia são confundidas com alegria. Então, fica aqui uma recomendação para a gente sempre examinar na nossa consciência. Eu estou alegre ou eu estou eufórico? Esse exemplo que eu falei de uma pessoa embriagada numa festa, essa história de beber para ficar mais alegre, isso não é alegria, isso é uma confusão, é uma ilusão danada que a gente faz. Isso é euforia, ok? E tem vários outros exemplos que a gente pode dar aqui de euforia. Por exemplo, quando você está dentro de uma festa e onde só está, mesmo que você não esteja embriagado, mas só está rolando coisas densas e você acaba sendo, vamos dizer, influenciado, o teu campo energético é influenciado e você passa a sentir a mesma coisa que as outras pessoas estão sentindo. Então você está numa euforia. Por exemplo, quando você está torcendo um jogo de futebol, o teu time vence, ou o teu time está ganhando, ou o teu time está perdendo. Enfim, mas se ele está vencendo, você entra num estado que todo mundo chama de alegria. Você quer que o juiz morra se o seu time não ganhar, você quer que o outro quebre a perna, você é capaz até de agredir o palmeirense, agride o corintiano, quer que o corintiano morra. Como assim? Que divino tem nisso? Que energia divina tem da alegria nisso? Não tem. Então isso é euforia. Então é importante fazer essa distinção dentro da gente. E outro aspecto, você pode estar alegre e não precisa sorrir, não. Muita gente alegre não precisa sorrir, manifesta alegria de outras formas. Então é fundamental ter essa diferenciação para a gente no dia a dia perceber que energia que nós estamos atendendo. Isso é uma prática que a gente sempre fala na espiritualidade, no curso de autoconhecimento. A todo momento você está atendendo uma energia. Então é só você olhar para você, buscar a sua consciência e falar: que energia é essa que eu estou vibrando? No nosso caso, você pergunta: é alegria ou euforia? Só você vai saber dizer. Só você. Ok? Então vamos aqui falar um pouco da felicidade agora. E a felicidade? Então, se perguntarmos para 10 pessoas o que elas entendem por felicidade, possivelmente ouviremos 10 respostas diferentes, de acordo com o nível de consciência de cada um, o grau de consciência de cada um.
Muitos de nós ainda vinculam a questão da felicidade a fatores externos, ligados sempre a aspectos materiais. Por exemplo, dinheiro, carros, imóveis, viagens, joias, festas, poder, fama, paixão, sexo, enfim. Muita gente responde que felicidade, então, é ter dinheiro. Muita gente responde que felicidade é poder viajar muito. Outros dizem que felicidade é poder ir a muitas festas. Para outros, felicidade é ter poder, é ser famoso. Para outros ainda é se apaixonar perdidamente e estar com a pessoa amada o tempo todo. E nem sempre no sentido de estar amando, mas no sentido de estar apaixonado, simplesmente apaixonado, paixão. Então, muita gente vincula a felicidade a aspectos materiais da vida, por uma questão bastante simples. Se nós não estamos na espiritualidade, se a gente vive uma vida só material, vamos dizer, eu entendo que eu estou aqui nesse planeta para ter uma profissão, ter uma família, conquistar bens materiais. E dentro dessa concepção de vida, eu buscar ser feliz, ou seja, ter todos esses exemplos que eu disse, conquistar essas coisas. Aí a gente define isso como felicidade. Isso é uma ilusão, esse tipo de visão é uma ilusão, mas é perfeitamente compreensível, porque enquanto você você se identifica, você se enxerga, você se encontra como uma pessoa, um corpo material, você é apenas matéria, você não tem nada a ver com espiritualidade, com espírito. Então, óbvio, se você se sente um corpo, não um espírito, você vai trabalhar, você vai viver a sua vida de acordo com esse corpo. Você vai buscar satisfazer as necessidades e os prazeres desse corpo. Então, perfeitamente compreensível que alguém diga que felicidade está ligada a esses aspectos materiais. Porém, a história da humanidade conta, e a gente, estudando um pouco, a gente vê isso, que o homem sempre buscou a felicidade fora e nunca encontrou. Exatamente porque o foco está errado, o foco está equivocado, o foco está dentro de uma ilusão. Enquanto a gente não superar esse nível ilusório, esse nível de consciência de ilusão, a gente não vai encontrar essa energia da felicidade na sua forma mais ampla, na sua forma mais pura, mais divina. O que nós vamos ter são apenas prazeres, prazeres da matéria. Isso não é felicidade, são prazeres. E quem está nesse grau de encontrar apenas prazeres na vida e viver a vida só material, se naquele nível de consciência é aquilo que ele quer, aquilo que ele escolhe, está tudo certo, está tudo certo. Ninguém tem direito de julgar essa pessoa, não. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um se desenvolvendo de acordo com o seu ritmo. Porém, aqueles que sentem um vazio dentro de si e que essa felicidade nunca é encontrada, porque ele vai, compra o carro do ano, mas ano que vem lança um novo carro, ele quer outro carro e cada vez outro carro, então ele fica bem 3 meses, logo já quer outra coisa. Nunca está contente com a casa que tem, sempre quer uma outra casa. Nunca está contente com o padrão de vida, porque sempre tem alguém melhor que ele se compara e quer ser igual, enfim. Coisas que a nossa natureza humana, o nosso ego, nossa personalidade gosta de fazer e nos leva a esse tipo de situação. Mas quem já tem um pouco mais de inquietude dentro, já percebe que isso não é realidade, que tem algo muito mais, busca um sentido maior na vida, vai entrar de alguma forma na espiritualidade para buscar as respostas. E aí que vai começar a despertar a consciência e perceber a ilusão em que vive. E só aí sim vai começar a preencher esse vazio. Porque o vazio decorre dessa busca sem fim que o ego nos coloca, no sentido de sempre buscar, é uma busca interminável e nunca está satisfeito, nunca está realmente feliz.
Então a verdadeira felicidade não está na matéria, não adianta a gente colocar o pé nisso e achar que é por aí. Quem quer realmente ser feliz, esse estado é um estado de espírito, isso tem que ser buscado não fora, mas dentro de nós. Inclusive, a gente sempre fala que o que mais contribui para a nossa felicidade não é o que nós temos, é aquilo que nós somos. Felicidade, então, está ligado ao ser, não ao ter. Isso é a primeira grande e mais importante diferenciação dentro dessa confusão que se faz de felicidade. Aquilo que nós somos que contribui para a nossa felicidade, não aquilo que nós temos. E esse paradoxo da gente sempre buscar o material e nunca achar a felicidade só vai ser resolvido então quando a gente entender que a felicidade é um estado de espírito, portanto está aqui dentro, não está lá fora. E que felicidade ela não pode então estar condicionada a aspectos materiais, aspectos externos. Porque é simples de entender. Dá trabalho de praticar, mas é simples de entender. Se nossa verdadeira realidade é espiritual, se nós somos espíritos, portanto a felicidade já está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todos. Então é um estado que nós temos que acessar e que nós já somos isso, nós já somos a felicidade, como eu disse, da alegria, nós já somos divino. Felicidade é uma energia divina também, claro, a verdadeira. Então, acessar essa verdadeira felicidade é necessário, então, você trabalhar o espiritual, não o material. E quem deixa o material influenciar esse estado de espírito, só tem que aprender, por isso que eu disse que é simples, é só aprender a lidar com as coisas do mundo, as coisas materiais, não deixar que as coisas materiais, que os problemas influenciem o espiritual. O curso de autoconhecimento, na sua grande maioria, é voltado para a gente lidar com a vida, saber lidar com a vida, se conhecer, saber os processos que acontecem dentro de nós e saber lidar bem com esses processos. Lidar com os pensamentos, lidar com as emoções, lidar com as palavras, com sabedoria, lidar com as nossas atitudes de uma forma mais sábia também. Mas tudo isso é necessário você estar com a parte espiritual forte, equilibrado espiritualmente, porque é ela que vai te dar base para você acertar o externo. Então, as coisas do mundo, a partir do momento que você começa a monitorar os seus processos internos, as coisas do mundo externo passam a influenciar muito menos você. E é nesse sentido que eu disse que é simples, mas dá trabalho sim, mas é simples, não tem nada de dificuldade. Você começa a administrar os problemas com mais sabedoria, eles não te afetam mais, portanto esse estado de espírito pode ser alcançado. Quem acha que... Muita gente fala assim, numa outra ilusão, fala assim, o dia que eu não tiver mais problemas eu vou ser feliz. Lê do engano. Viver materialmente é viver com problemas, é resolver questões. Todo dia nós temos questões para resolver. E cada idade, cada época, cada fase da sua vida, com dinheiro, sem dinheiro, com pouco, com muito, com nenhum, com demais, não importa, você sempre vai ter problemas para resolver. Inclusive quem tem muito dinheiro, tem muitos bens, para administrar toda essa história, dá um trabalho danado. Isso gera uma série de conflitos, problemas de toda ordem. Então achar também que quem tem dinheiro vai ser feliz, que resolve, por ilusão. A gente vai ver um monte de milionário infeliz por aí, isso é facílimo da gente comprovar. Então a felicidade é aqui dentro, a história é dentro da gente. Então se a gente mudar o nosso foco, viver uma vida de espiritualidade, lembrando que nós estamos aqui para isso, inclusive, nós estamos aqui para viver uma vida espiritual, uma vida quando a gente fala evoluir, é despertar consciência, nós falamos isso na aula anterior, é despertar a consciência daquilo que nós já somos, inclusive seres felizes. Nós já somos seres felizes. Muita gente fala, esse cara está louco. Mas nós já somos felizes, nós já somos alegres, apenas a gente não está acessando isso. A felicidade é divina, gente. A felicidade está dentro de cada um. É só acessar. É um departamento que a gente ainda não acessou. Quando a gente acessar e falar, opa, é aqui que eu quero ficar e não quero mais sair daqui.
Então a gente decide que daqui em diante eu vou ser feliz. Então felicidade é uma decisão. Felicidade é uma decisão. A partir do momento que você decide, eu vou ser feliz, é uma decisão que só vai dar um pouco de trabalho, porque você vai ter que tirar da frente, com coragem, com desapego, com força, tudo aquilo que te traz aborrecimento. Você vai aprender primeiro a lidar com tudo aquilo que traz aborrecimento e, de uma forma geral, você vai falar, peraí, se me traz aborrecimento, para que eu quero isso na minha vida? Você acaba afastando, com o tempo você não quer mais. É aí que a gente fala que o ponto de equilíbrio no material é você ter apenas aquilo que você necessita. Você não falta nada, mas você também não tem excesso, só tem aquilo que você precisa. Esse ponto de equilíbrio você atinge quando você entende que você é espírito, que está aqui para evoluir, despertar, e que o importante é a vida espiritual. A material é um meio apenas, não é o fim em si mesmo. Então aí você começa de se afastar. Você pode até ter dinheiro para ter 100 casas. Você não vai querer 100 casas, você vai ter tanto trabalho para administrar isso e vai ficar tudo aí para quê? Então você simples fala, não, eu quero só ter o necessário, o suficiente, o essencial. A história é essa, ter o essencial. Conquistei o essencial, tá bom. Então a felicidade, ela como energia divina, ela traz clareza. Ela traz uma visão mais nítida da vida e, portanto, sabedoria. Nós vamos ter uma aula que fala de conhecimento, sabedoria e inteligência. E a gente vai ver que sabedoria é divina, sabedoria é uma luz que ilumina a gente. Através das energias divinas, a gente é iluminado e tem clareza para tomar a decisão correta nos momentos corretos. Ok, então a gente vai, através dessa clareza que essas energias trazem, tirando da nossa vida uma série de ilusões. Essa que eu falei que a felicidade não está nas coisas materiais, mas é um estado de espírito, tenha ou não tenha bens materiais, o seu estado de espírito não tem nada a ver com isso. Então essa é a primeira ilusão, a gente vai tirando essa visão de que eu preciso do mundo externo para ser feliz. Isso é uma delas que a gente tira. A outra, que a felicidade é uma estação de chegada e a espiritualidade ensina que não, que a felicidade é um caminho, ela está no caminho, ela está na nossa jornada, ela não é um ponto lá na frente que você, tipo, quando eu tiver uma casa na praia, quando eu tiver um companheiro, uma companheira perfeita, ou quando eu tiver uma profissão, vencer na vida, enfim. Você coloca a sua felicidade, além de colocar ilusoriamente coisas materiais como ponto culminante da tua felicidade, você coloca eles lá na frente, no futuro. E a felicidade, por ser o estado de espírito, ela está aqui e agora. Então, você tem que ser feliz durante a vida, não é quando você atingir um determinado ponto. Isso é muito importante, porque tem gente que fala, não, eu vou me sacrificar 20 anos, mas eu vou ter minha casa própria e eu vou ser feliz. É uma ilusão muito grande que a gente tem que dissipar da cabeça isso. Então, a felicidade ela tem que ser vivida dia após dia, minuto após minuto. E a espiritualidade vai, quando a gente entra no autoconhecimento, a gente vai aprendendo que a espiritualidade nos faz valorizar pequenas coisas. Por isso que eu disse há pouco, a felicidade está mais ligada ao que nós somos do que ao que nós temos. Então, ter amizades, tomar um café com seus amigos, ter um cachorro para se afagar, um gatinho para você cuidar, você poder sair durante o dia e passear num parque, sentir a natureza, enfim, pequenas coisas que fazem toda a diferença, curtir a sua família, curtir o pai, curtir a mãe, curtir os irmãos, curtir o que a vida tem de mais simples. A espiritualidade traz a grandeza que tem dentro da simplicidade. O simples é uma consequência da vida espiritual, porque Deus é simples. A complicação é o homem que faz, é a mente humana que complica tudo. Mas tudo é muito simples, inclusive ser feliz é muito simples. Basta a gente tirar aquilo que nos
que nos traz as ilusões e nos impede de acessar esse estado de espírito que nós somos, seres felizes. Então, continuando aqui, como é que eu conquisto, então, esse estado de espírito? Então, é necessário primeiro tirar o foco do material, compreendendo que a felicidade está dentro e não fora. Isso nós já falamos. É necessário cultivar em nosso exterior energias que fazem germinar essa semente da autêntica felicidade. E que sementes são essas? Então, aí a gente fala das energias divinas. Quando você começa a primeiro, agradecer por tudo que você tem, só agradece aquele que está contente com Deus, com a vida, com tudo. A gratidão significa contentamento, significa serenidade em relação à vida. A gratidão por tudo que você tem significa que você já reconhece o valor da própria vida. Quando a gente agradece pelo que tem e para de reclamar pelo que não tem, abre um caminho muito grande para você avançar na espiritualidade. Enquanto você não tem essa energia da gratidão, você está na lamentação, na reclamação, no desânimo, no pessimismo. E a porta da espiritualidade verdadeira se fecha para quem não tem gratidão. Ela é a porta de entrada. Então, uma das sementes que precisa germinar, a semente da gratidão, nós falamos muito isso, inclusive é uma das aulas que a gente vai passar aqui, aula 7, se não me engano, vai falar da gratidão. Mas, claro, vamos falar do amor, nós vamos falar da humildade, nós vamos falar da paciência, sementes que precisam brotar dentro de nós. Todas que já estão dentro de nós só precisam germinar. Ou seja, você já é essa energia, você já é essas energias. Você só precisa fazer é acessá-las. E o autoconhecimento faz a gente, nos dá ferramentas, a gente aprende com isso, a acessar essas energias em cada momento da nossa vida. Então, quanto mais você está em contato com essas energias, portanto, mais num padrão vibratório elevado, você está numa frequência boa, você está em contato com o divino, você está em contato consigo mesmo, inclusive. Se você está longe das distrações, longe das energias densas, aí nasce naturalmente em você o estado de espírito chamado felicidade. Então, ela é, na verdade, uma consequência de todo o trabalho que você fizer sobre você mesmo. Quanto mais você cultivar a espiritualidade, mais esse estado está presente em você. Por isso que a gente não cansa de falar no curso. Gente, leiam livros de espiritualidade, vejam documentários de espiritualidade, façam cursos que tenham a ver com espiritualidade. Larga a mão de televisão com novelas, filmes de violência, reportagens policiais. Isso só traz energias densas e não te acrescenta em absolutamente nada. Pelo contrário, te distancia, porque abaixa a tua frequência vibratória. E isso a gente fala ao longo do curso, as várias consequências nefastas de você viver com o seu campo energético denso, uma vibração baixa. Todas as doenças chegam por aí. Problemas chegam por aí. O poder inferior atua por aí. Então, a nossa luz é a nossa defesa. Quando a gente aprende a viver vibrando o divino, a gente está protegido. E como consequência natural disso vem a felicidade. Então, essas energias são pressuposto de um espírito forte, um espírito inabalável. Um espírito feliz, um espírito alegre, um espírito de bem com a vida. Então é isso. Quando a gente começa então a praticar isso, é natural que os problemas materiais vão perdendo a importância que anteriormente a gente dava a ele. Então a gente, através dessa luz que vem do divino, a gente coloca os problemas no lugar deles, ou seja, coloca eles numa dimensão real. A gente hoje vê montanha no lugar de uma pedra. Então as coisas materiais vão perdendo valor.
naturalmente vai perdendo valor e você vai cultivando mais e mais a parte divina em você. Então a gente vai aprendendo também a agir com sabedoria, porque toda a luz das energias divinas vai te trazer clareza no seu caminho. Então, quando você está dentro desse trabalho de buscar a felicidade e, portanto, tomou a decisão que eu vou ser feliz e afasto da minha vida tudo que me traz aborrecimento e não quero mais saber de peso, você tira os pesos da sua vida, naturalmente você se torna uma pessoa sábia. Aliás, fazer isso já é demonstração de sabedoria. Então, o que acontece ao nosso redor já não nos abala como antes, pois a gente consegue se manter mais equilibrado. Uma das coisas mais gostosas que tem das energias divinas é que o equilíbrio que você sente interiormente, o mundo pode tá pegando fogo, tá quebrando pau aí fora as coisas e você não se deixa afetar. Quando você está na presença, está vigilante, você está vibrando uma energia positiva, a vibração negativa que chega dessas coisas externas não te afetam tanto, você não se abala. E se abala, você tem condição, de repente você dá uma oscilada e dá uma abalada, você tem condição de se recuperar rapidamente, porque você percebe isso. Você não deixa a peteca cair. Desculpe. Então, nós criamos ao redor de nós um campo energético de pura luz divina, o que representa um poderoso instrumento de defesa contra as energias densas presentes no planeta. Como eu disse há pouco, nossa luz é a nossa defesa. E aquele sentimento de vazio, aquilo desaparece. Eu, por muitos anos, sentia um vazio muito grande. E mesmo dentro da espiritualidade, porque eu só estudava e não praticava. Então, era só teoria. E quando eu realmente resolvi levar a espiritualidade um pouco mais a sério, as coisas começaram a melhorar. Eu senti um vazio, uma falta de significado na vida, e isso tudo foi acabando. Isso trazia um desânimo, porque você não tem um sentido na vida, você não tem ânimo para trabalhar, você não tem ânimo para viver, para fazer as coisas. Então não é só para o desenvolvimento espiritual que isso é importante. É para te dar um sentido de vida, inclusive no material, quando você percebe, pô, peraí, eu tenho um corpo, eu tenho que amar essa matéria, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que dar o melhor para ela, para poder, eu como espírito, evoluir nessa matéria, nessa mente, e poder então trabalhar a espiritualidade. Então ela melhora a sua disposição em viver de todas as formas. Então o sentimento de vazio vai embora. Quando a gente sente o vazio, a gente está sentindo falta de nós mesmos. O vazio nada mais é do que a pessoa sentir falta dela mesma. Ela está sentindo uma enorme falta dela, porque ela não tem contato com ela. Ela tem contato só com o mundo exterior. Ela não está olhando para ela. Não está vivendo os processos dela. E isso é imprescindível, senão esse sentimento de falta, de carência, né, interna, ela vai acontecer. Naturalmente acontece. E a espiritualidade tira isso. Então diz que tem uma frase que fala que as pessoas mais felizes não têm o melhor de tudo, apenas fazem o melhor com tudo que têm. Então essa história que a gente precisa ser rico para ser feliz, se você chegar um momento da tua vida que você fala, não, agora chega, eu vou levar mais leve, não quero peso para minha vida, e eu vou ser feliz com aquilo que eu tenho. Isso é sabedoria. Se você acha que já tem o essencial e aquilo é importante para você, para que gastar energia à toa e buscar mais e mais e mais? Seja feliz com aquilo que você tem. Então, você pode ser feliz dentro de um metrô lotado às 6 da tarde? Pode. Você pode ser feliz pagando aluguel? Claro que pode. Você pode ser feliz se não tiver um carro? Claro que pode. Então, não tem uma coisa a ver com a outra. Esse estado de espírito a gente encontra em pessoas que moram, por exemplo, em favelas. A gente conhece pessoas de favelas que têm um sorriso no rosto o dia inteiro, estão de bem com a vida. São pessoas que têm uma aparência judiada, a vida judiou, são pessoas pobres, não tem no sentido material,
elas não têm condições financeiras, não tem nada na vida, só tem seu barraquinho e vivem rindo, vivem de bem com a vida, porque elas têm essa conexão com as energias divinas, elas conseguem ter esse estado de espírito de felicidade. Isso mostra muito claramente que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então elas fazem o melhor da vida com o que elas têm. Isso é perfeitamente possível. Então, quando a gente faz todo esse trabalho, então eu digo, gente, a felicidade é uma energia, mas não depende de um trabalho exclusivo. Ela é o resultado de um conjunto de atitudes que a gente vai tomando na vida em função da espiritualidade, em função do autoconhecimento. Você é um complexo de espírito, mente, corpo, sentimentos, pensamentos, emoções. Você pensa, sente, você fala, você age. Quando você começa a monitorar todo esse complexo e você começa a agir com sabedoria, jogar luz em todo esse processo, tudo começa a andar bem. Você se alinha às energias divinas, você entra numa frequência alta e esse alinhamento com o divino começa a trazer, pela própria lei de atração, coisas boas para a sua vida. E o resultado de tudo isso se chama felicidade. Então a felicidade é como se fosse um prêmio para aquele que trabalha a sua espiritualidade. Na verdade é um prêmio. É um prêmio que ela conquista, é o merecimento dela. Para terminar então, gente, eu gosto muito de um verso que fala assim: pare de correr atrás das borboletas. Ao invés disso, cultive um belo jardim. Dessa forma, as borboletas virão naturalmente ao seu encontro. Pense nisso. É só a gente cultivar um belo jardim dentro de nós. O resto é só esperar que acontece. Agradeço a atenção, meus irmãos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, então.